R-Lens Produtora. Olá, seja bem-vindo. Hoje é o Crente a Bíblia, o canal do Eita, Crente glória. Podcast. Hoje nós vamos falar sobre Elias, né, o grande profeta de Israel. Você que quer aprender sobre Elias, nós vamos falar sobre a jornada dele. E para falar sobre esse assunto, né, fazer essa jornada aqui de estudo bíblico, convidei aqui o pastor Diogo Rufati. Seja bem-vindo, pastor. Muito Obrigado, por estar querido. aqui. Eu que agradeço. É uma honra. Amém. É uma Hoje honra. nós vamos falar sobre Elias, o grande Aleluia. profeta de Israel. E já quero pedir para você ficar aí, se inscrever, tá? Não se esquece que aqui é um outro canal, o Crente a Bíblia. Nós estamos aqui toda semana com um tema novo. Você que ama a Bíblia, se inscreve aí. E porque temos temas, falamos da Bíblia, falamos de temas, falamos de livros da Bíblia. Então tem várias coisas aqui que vários temas, vários ensinos bíblicos que vai agregar aí no seu conhecimento, tá bom? Toda semana estamos aqui. Hoje vamos falar sobre Elias, né? Ele que foi um herói aí do Monte Carmelo, a um homem escondido em uma caverna, Eita Deus. pedindo a morte, como um profeta mais destemido da Bíblia, né? Pôde sentir tanto medo. Como é, né? Esse homem pôde sentir tanto medo. A história de Elias não é apenas sobre milagres e carruagens de fogo. É sobre o esgotamento humano, né? Eita Deus. A Sim. depressão, e aquele sussurro suave de Deus que surge quando tudo que resta é o silêncio, não? No episódio de hoje, vamos descobrir que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E como isso mudou a história de Israel para sempre. Vamos descobrir a história dele. Pastor, Amém. vamos começar por onde aí? Meu querido, vamos começar por Tiago. Tiago. Tiago, capítulo 5. Muito bom. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. E eu quero explicar o porquê nós vamos em Tiago. Tiago, ele estava escrevendo uma carta para fortalecer a igreja e as dificuldades da igreja. E quando Tiago chega a falar sobre oração de fé, ele usa o exemplo de Elias. E a partir do versículo 13, que ele começa, olha para você que interessante. Tiago começa assim, Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: há alguém sofrendo entre vocês? Olha a pergunta dele para a igreja. Quem? Que ele ore. Se alguém está sofrendo entre vocês, que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. 14. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar o presbítero da igreja e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. 15. A oração feita com fé, ela curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Nunca se esqueça, os seus pecados foram perdoados há 2000 anos na cruz do Calvário. Parem de viver de passado. 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí, no 17, ele traz Elias a cena, a situação. E ele diz assim, verso 17: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. 18. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. 19. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. 20. Lembre-se disto,
quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Forte, muito forte. E quando nós vemos Tiago falando o exemplo de Elias, quando você não conhece a Bíblia ou você não se aprofunda na Bíblia, muitos acham que os profetas, que os homens de Deus que foram usados por Deus não tinham fraquezas, não tinham dificuldades. E Elias foi um homem que passou os 3 estágios da depressão. Elias teve a depressão do corpo, que o Senhor o alimentou. Elias teve a depressão da alma, que o Senhor o tratou na caverna. Só que quando foi tratar o espírito, o Senhor mandou ele subir no monte. E aí mostrou para ele. E aí nós vemos Elias, um homem que, se você for lá em 1 Reis, capítulo 17, quando começa a trajetória dele, você percebe algo sobrenatural. 1 Reis, capítulo 17, começa a história dele. Elias aparece pela primeira vez anunciando uma grande seca. 1 Reis 17. Capítulo 17, a partir do verso 1, ali Tá. Elias começa a anunciar uma seca. Certo. Ali aparece, ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a quem? A minha palavra. Uhum. Quando nós vemos isso, nós vemos a palavra vendo aqui, dando autoridade. E aqui ele está dizendo no versículo 1, que nada vai acontecer se não sair a palavra da boca dele. Não haveria chuva, não haveria nada se ele não falasse a palavra. E se você continuar vendo, a viúva de Sarepta alimentou, os corvos alimentaram ele, e aí nós vemos os profetas de Baal se levantando contra ele, ele vencendo, derrotando os profetas de Baal, trazendo chuva, e chuva em abundância. Mas o mais interessante dessa passagem é o final. Se você ir lá no finalzinho, no versículo 22, 1 Reis 17, 22 diz assim, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele reviveu. Então, Elias pegou o menino e levou para a parte de baixo da casa, entregou a sua mãe e disse, veja, ó a palavra, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Olha para você ver, Elias foi à casa da viúva, a viúva questionou Elias, e Elias disse para a viúva, para ela não temer, e ele foi, e o milagre aconteceu, o menino ressuscitou. Você pensa assim comigo, mas pastor, como um homem que até os mortos ressuscita através da palavra, vai ser um exemplo que nós vamos falar aqui sobre dificuldade. Calma, você vai ver. Bora. Lá no capítulo 18, nós vamos ver Elias. Elias se apresenta diante do rei. O rei, que não era a autoridade, quem era a autoridade era sua esposa, Jezabel. E aí, Jezabel pede para Acabe questionar Elias. Colocar Elias na parede, coloca 400 profetas de Baal. Você já pensou você contra 400 profetas? Pesado, hein? E o Senhor usa ele poderosamente. Tem crente que não aguenta nem com um fofoqueiro. Já fica Imagine já 400. E ainda... Bate um fofoqueiro, já fica... Ai, o quê? Já perde as forças, né? É isso Imagina. aí. Não, e o mais interessante disso Pode tudo... ser uma comparação meio... Não, Tem muita coisa... sim. Muito grande, né? Mas... a gente vê que era um homem de Deus ali de... Sim.
não é uma coisa muito fácil ali, né? Não, enfrentar. e você imagina, você sozinho contra 400. Tem pessoa que não aguenta enfrentar duas pessoas falando com ela, argumentando com ela, debatendo com ela. Então, aí, no caso de Elias, ele sabia quem ele era, né? Sim. E é isso que é. Ele tinha Identidade. Ele identidade. sabia quem ele era. Nós temos identidade, mas por que fraquejamos? Essa é a pergunta que fica. Elias sabia sua identidade. E por que nós fraquejamos? Nós vemos Elias fazendo o sobrenatural. E por que Elias fraquejou? Aí, Elias ora, vence os profetas de Baal, a chuva vem. E olha para você ver, lá no verso 46, ele manda seu ajudante até o rei, para o rei vir ao encontro, porque a chuva vinha. Porque ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí, corre lá, avisa o rei. Como você acha que esse rapaz ficou pensando? O cara viu uma nuvenzinha. Como assim chuva? Olha a autoridade que ele teve. Mandou o rapaz chamou o rei, e nós sabemos, pelo pouco estudo que fazemos, que o cavalo mais veloz do reino era o cavalo do rei. Então vamos pôr que esse rei subiu na carruagem, estava a 60 por hora, no mínimo, o cavalo ali correndo. Olha o verso 46, que diz assim, ó. Deixa eu pôr aqui para o pessoal ver lá. 45, vai põe no 45. Certo, vai. Diz assim, ó. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover. E Acabe partiu de carruagem para Jezreel. 46. A mão do Senhor veio sobre Elias. Oh, glória! E ele, prendendo a capa com o cinto da verdade, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Olha que sobrenatural. Rafael, pensa comigo. O cara não a carruagem, de cavalo. O profeta amarrou o cinto na capa e correu à frente do cavalo todo o caminho até o destino dele. Olha o jeito que Deus usou o homem. Só que quando nós vamos no capítulo 19, 19:1. pode pôr no 1. Bora. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. 400, tá? Por isso, Jezabel, no verso 2, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 3. Elias teve medo. Aí fica a pergunta. Mas como assim, pastor? O homem que correu na frente da carruagem, o homem que matou os profetas à espada, o homem que fez a chuva voltar, teve medo de uma mulher. E quando nós vemos o caso de Elias, nós vemos Elias fraco, Deus alimentou o corpo, e curou a alma. Então ele já estava no seu limite, como muitos hoje ficam no seu limite. Só que ao invés de buscar o Senhor, o que eles fazem? Eles vão buscar outras coisas para atrair, desistem, abandonam. Elias queria abandonar. Elias não queria desistir. Como um homem que fez tudo que ele fez vai querer desistir? Hoje nós vemos, Rafael, pessoas que vivem o sobrenatural dentro da igreja não estão mais. Não querem mais. Se decepcionaram, estão fadigadas. Porque Jesus ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por que que as pessoas se sobrecarregam? Nós vemos Ô, um pastor, exemplo. o senhor acha também que às vezes as pessoas não entram em campo que não é para entrar? Tipo, o cara fala assim, não, não, eu sou profeta, não sei o quê. Deus vai me usar, eu vou profetizar e tudo que eu falar vai acontecer. E daí o cara começa, né? Se diz Sim. profeta e tal. Nós vamos ter o exemplo de Paulo. Paulo.
Esses dias eu e minha esposa estudando a Bíblia e vendo Paulo. Se você vê lá em Atos capítulo 5, Atos capítulo 15, na reunião de Jerusalém, nós vemos Paulo defendendo a graça com unhas e dentes, fervor, sobre os rituais, que as pessoas não tinham que circuncidar, não precisavam ir no templo fazer ritual mais, porque o Senhor não habitava mais no templo. E depois nós vamos lá em Atos capítulo 21, nós vemos Paulo para agradar os homens e fazer ritual no templo e os caras repreender ele. Então Paulo também, se Paulo cometeu essa falha... Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Existem níveis de profetas? Porque, deixa eu perguntar uma coisa. Lá no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desceu, lá vai dizer que as pessoas profetizavam uns para os outros. Né? Como que a gente pode entender isso? Porque existe o profeta Elias. Sim. E existe lá no Novo Testamento quando os irmãos profetizavam uns para com os outros quando o Espírito... E qual que é a diferença? A diferença é que Elias era profeta. Na velha aliança tinha os profetas levantados pelo Senhor. Na nova aliança existe o dom de profeta. Porque na nova aliança todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros. Mas aí cabe de busca e santidade. Eu vou te dar um exemplo. Para você, do Novo Testamento, quem foi o cara mais profundo na presença com o Espírito Santo? Para mim, foi Paulo. Para você, Rafael. E se eu te disser que para mim não é? Se eu te disser que para mim foi Estevão? Estevão, por quê? Porque Estevão, ele era um evangelista cheio do Espírito Santo. Estevão foi aconselhado pelos apóstolos a não confrontar os mestres da lei na sinagoga. E qual foi a primeira coisa que Estevão fez? Confrontou, foi apedrejado, e enquanto estava sendo apedrejado, e Paulo lá apedrejando ele junto, segurando a capa do pessoal, Estevão falou o quê? O mesmo que Jesus. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele olhou para o céu e viu o trono do Senhor e Cristo Jesus à destra do Pai. Ninguém na Bíblia nós vemos fazendo isso. Nem Filipe, que o Senhor transladou ele de um lugar para o outro, foi profundo que nem o Estevão foi. Uhum. Entendeu? E eu toda vez que eu leio... Então quer dizer que existiam os profetas e Sim, no novo tem o dom de profecia. De profecia. O dom de profeta, que é através do Espírito Santo. Mas quem tem um dom de profecia é profeta? Nem sempre. Aí é que tá. Tem níveis de profundidade. Porque tem entendimentos, né? Tem linhas teológicas que falam que não vai existir profeta. Não, hoje existe o dom de profecia. Porque todos nós somos profeta hoje. Todo mundo que prega a palavra é um profeta do Senhor. Você está pregando a palavra. Era o que Elias fazia. Falava que o Senhor mandava falar. Nós temos a Bíblia hoje, nosso manual. Só que hoje nós temos uma diferença. Nós temos o Logos, que é a palavra escrita, e temos o Rema, que é a palavra revelada. E eu gosto muito de usar esse exemplo, porque se nós formos lá em Romanos capítulo 10, quando Paulo começa a falar para a igreja em Romanos sobre o judeu, Paulo fala que a coisa que ele ora pelo povo de Israel é para que eles se arrependam. E essa semana uma pessoa me perguntou: pastor, é certo orar pelo povo de Israel? Pelos judeus? Eu falei: para quê? Pela causa deles, pela guerra, pela liberdade deles. Eu falei: não, você tem que orar porque ele se arrependa. Porque Jesus diz o que em João capítulo 1? Abre lá, João capítulo 1, versículo 11. Pode abrir. João capítulo 1, versículo 11. Olha que profundo. João capítulo 1, versículo 11. Aqui está a resposta para o judeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Acabou. Uhum. Ele foi rejeitado pelo judeu, pelo povo de Israel. E graças a isso, no 12, contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade. Lembra que eu falei da autoridade? A autoridade de se tornarem filhos de Deus.
É forte. É orar para que o Senhor converta ele. É o que eu oro. Senhor, Isso. eu oro para que quem não te Porque Deus ele conhece, quer salvar todos, né? todos, o Todos, sacrifício de independente se é Jesus foi para cristão, se é todos. judeu, se é... Não, A intenção dele é quem quer. é quem quer. Quem quer. O sacrifício do A Pai graça se abriu para todos. para todos. O melhor da graça é isso. A graça se abriu para todos. Isso. Porque quando o Senhor chama Abraão, ele não chama Abraão para ser pai do povo de Israel, pai de nações. Então nós estamos inseridos nisso. Só que quando o Senhor mandou Jesus para os seus não o. Receberam. Mas voltando àquela questão dos profetas lá, então todos nós somos profetas Sim. pregando a palavra. Sim. Você Nós prega, voltamos você aos é um 7 profeta. Espíritos do Senhor. Sendo profeta. Entendeu? Quando nós voltamos aos 7 Espíritos do Senhor lá de Isaías 11:2, abre lá. Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos falar de Bíblia. Pode abrir. Isaías Vamos lá. capítulo 11, versículo 2. Isaías 11:2. Isso. 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Isso. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com a justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Certo? Isso. Tá aí. Se você juntar os 7 Espíritos do Senhor com o Espírito Santo, é ali que estão os dons. Então hoje nós temos livre acesso a tudo isso. Só que não desfruta quem não busca. Infelizmente, hoje nós temos tantas distrações no mundo que acaba te afastando do temor, da intimidade, do momento com Deus. Hoje uma pessoa me mandou mensagem e falou que não consegue orar mais. Porque a cabeça dela não foca. Sim. Nessa época onde o Senhor escolhia seus profetas, né? Uhum. Era algo uma forma com que Deus usava ali Para falar com o povo. Para falar com o povo. Isso o aí. povo, ele não tinha ali uma... Sim. O país ali, não, a nação era comandada por profetas, né? Isso aí. É uma coisa diferente de hoje, né? Sim. A nossa nação, hoje nós temos governo, nós temos presidente, temos Sim. governadores, mas o povo de Israel, na época, o Senhor estabeleceu profetas para conduzir a nação ali, na verdade. Só que naquele momento, o povo estava sendo influenciado ali por... E outra coisa. Veio ali por Sim. Jezabel, né? E outra coisa, Rafael. É importante explicar isso para as pessoas Sim, entenderem lá. claro. E outra coisa, muitas coisas não acontecem hoje espiritualmente com as pessoas por causa da dureza de coração. Você pode ver, né? O Senhor tinha Elias e Elias foi fazer o milagre fora do povo de Israel, a viúva de Sarepta. Ele foi em outro lugar para acontecer o milagre, porque o povo tinha o coração duro, o coração voltado para outras coisas que não eram o Senhor. Então nós vemos Elias indo lá em 1 Reis 18. Tô lá. 1 Reis 18, do 41 ao 45. Ó. 1 Reis 18. Olha para você ver. Do 41 ao 45. Deixa eu chegar aqui nele. Tá. Olha para você ver que profundo. Ó. Peraí que não é esse não. 1 Reis 18, 41. 18 do 36 ao 39. 36 a 39. Certo. Pronto. Isso aí. No momento da apresentação da oferta? Isso. Ó. 1 Reis 18, do 36 ao 39, né? Isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou. O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua.
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. 39. Quando todo o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então você vê, ele foi fazer milagre fora, e quando ele volta para a terra dele, ele tem que fazer isso para que o povo se lembre quem é o Senhor. E quando nós vemos isso, imagine como era difícil para Elias, com um povo duro de coração daquele jeito. Para nós hoje, pessoas difíceis de lidar, nós temos umas ou duas. Imagine Elias que tinha uma nação. Porque quando Elias vai fazer isso, ele tem que provar o tanto de Tomé que tinha ali, que precisa ver para crer. Jesus dizia que mais feliz é aquele que crê sem ver. Agora vamos lá para o 19, 1 Reis 19, quando Elias foge para o Monte Horebe, que ele 1 fugiu. Reis 19? Isso. Vamos lá. 1 Reis 19, quando ele foge para o Monte Horebe. Vamos lá. Lá no verso 9, primeiro. Quando ele chega na caverna, diz assim: ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor, quem é a palavra? Cristo, veio a ele. O que está fazendo aqui Elias? 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou eu, ó orgulho, sou eu o único que sobrou. Agora também estão procurando tirar a minha vida. 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som suave de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu novamente: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando tirar a minha vida. E o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolã, para o suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, olha a resposta de Deus: reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijou. Imagine que resposta, hein? Você chega
diante do Senhor, sem propósito, sem direção, sem nada. Deus te dá a direção, te dá o propósito e fala quem vai ficar no seu lugar. E o principal, para a gente mergulhar mais profundo nisso, nós vemos no final o tratamento do espírito dele. Porque quando nós estamos feridos, nós perdemos o propósito. E quando nós perdemos o propósito, por que nós estamos com o Senhor? E aí eu gosto sempre que alguém vem para mim e fala assim, pastor, qual que é o meu chamado? Aí eu falo, abre lá. Mateus capítulo 28, no versículo 16 em diante. Diz assim, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe indicara. 17. Quando o viram, o adoraram, alguns, porém, os 11, duvidaram. 18. Então Jesus se aproximou deles e disse, Deixa eu só colocar aqui, pessoal, ver que eu esqueci qual que é mesmo. Mateus capítulo 28, eu leio de novo, a partir do 16. Perdão, esqueci de pôr. Que fala a grande Pode ir. comissão. Pode 16 diz assim, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe indicara. Olha o 17. Os 11, hein? Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Mas como assim uma pessoa que duvida adora? Fica uma pergunta. Você consegue duvidar e adorar ao mesmo tempo? É estranho. É estranho, Uhum. mas... 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora chegamos lá no propósito. 19. Porém, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O propósito de todo cristão aqui. Todos nós somos chamados para isso. E aí a pessoa chega, pastor, qual que é o meu chamado? Eu falo, lê lá. Aí a pessoa fica aquele cri-cri, cri-cri na cabeça. Por quê? Fala, mas por que, irmão? Ficou pensativo? Verdade, né, pastor? Eu falei, você tá fazendo o que Jesus mandou fazer? Aí eu falo assim, e o principal lá no 20? Ensinando-os a obedecer tudo. Não é uma parte. Não é 3, não é 2, não é 1. É tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você já pensou nisso? Uns que adoram, outros que duvidam ouvir isso ainda no fim? Se lá em João capítulo 6, Jesus chama os 70 e fala para eles que para eles seguirem Jesus, eles tinham que comer a carne, beber o sangue de Jesus, e 58 foi embora. Aqui imagina esses 11. E ainda teve quem duvidou. Vendo Jesus ressurreto, tá? Não vamos esquecer disso. Uhum. Ainda duvidou. Olha pra você ver como que o ser humano é perverso de coração. Não é de se pensar? Dúvida no coração lá. Aí É. isso é complicado. Não, mas isso é maldade, não é nem dúvida, gente. Não é nem- O cara tá ali, ele vai aonde Jesus pediu, adora Jesus e duvida. Não tem como. O ser humano é muito perverso. O ser humano é muito fingido, muito falso. Por isso que eu falo que nós temos que ser transformados. É somente a palavra, é somente o Espírito Santo e a palavra que vai transformar. Senão nós seremos como esses aqui. Sim. Aí nós vamos lá em Lucas 22. O que que Jesus fala para Pedro? Pedro, quer ver? Eu vou achar aqui. Lucas 22. Lucas 22. 22. Deixa eu falar. Pera aí que eu tô chegando lá. Lucas 22.
Lucas 22, eu acho que é 20, é o 30. 30. Para que possa Para. comer, beber. Ele, 32. 31. Simão. Isso aí mesmo. Lucas Tá, 22, 31. tá certo. Vamos lá. Lucas capítulo 22, verso 31. Olha o que o Senhor fala para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como se faz com o trigo. 32. Contudo, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Peraí. No final do ministério de Jesus, Jesus está falando para Pedro que ele ainda não é convertido. E aí fica um pensamento, peraí. Aqui vem a resposta de Mateus 28. Por que muitos duvidaram? Porque ainda não eram convertidos. Eles estavam sendo ensinados ali ainda, né? Mas tem muitas Eles pessoas não dentro da igreja hoje que são tinham. convencidos. É, Eu sou convencido que Jesus é meu Senhor e Salvador, é verdade. mas eu não me converti ainda. Porque quem se converte, clama. Ou seja, não significa que você conhece Jesus que você é convertido. Conhecer é uma coisa, intimidade é outra. É outra coisa. E o que o Senhor fala para Elias? Eu só falo no silêncio. Você acha que um convencido consegue ouvir no silêncio? Ou somente um convertido? Muitas vezes as pessoas falam, pastor, por que eu não ouço Deus? Aqui está a resposta. Porque você ainda não se converteu, filho. Meu Deus, e o processo de conversão já é outra, É outra outro história. processo aí, né? Porque, ó, vamos Processo de pensar conver- aqui já fazia 3 Não é anos. só você Sim, ter aqui um já fazia processo. 3 anos que Pedro andava com Jesus, Rafael. 3 anos vendo Jesus fazer milagres, andar sobre as águas, pesca maravilhosa, pessoa sendo ressuscitada, pessoa sendo curada, pessoa sendo liberta, e mesmo assim, ele era convencido. Converter, ele envolve muita coisa, né, É pastor? renúncia. Envolve renúncia, mudança de rota, mudança de Eita, Jesus, isso pensamento, aí. entendimento das escrituras, oração, Eita, e aí intimidade. vai lá longe. E aí é um processo. É um processo. É um processo para você se tornar um convertido de Sim. verdade, né? Aí nós vamos pro fruto da Uhum. carne e o fruto do espírito, que tá Exatamente. lá em Gálatas, capítulo 5. Se puder abrir lá, eu Eu vou agradeço. falar uma coisa, hein? Ah, É fácil você identificar um convertido, é, né? é, Quando você, quando você entra no perfil da pessoa no Instagram lá, ou nos primeiros conversas com a sim, pessoa, você já consegue identificar sim, quem é convertido, né? Já sim, consegue identificar quem é convertido e quem não é, né? é. Abre lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Certo, pronto. Aqui nós temos a diferença do convertido e do convencido. 16 diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eita Deus! Olha, vivam pelo Espírito, não vivam em Espírito. E é Espírito maiúsculo, não é o Espírito do homem, não, é o Espírito de Deus. 17. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui já mata totalmente o ser humano poder escolher. Ou você faz a vontade do mundo, ou você faz a vontade de Deus. Acabou. Isso. 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria,
inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você tem os frutos do Espírito, não tem condenação. Quando a gente lê essa palavra aqui, ela bate forte na gente, né? Bate. Porque alguma coisa aqui, alguém não ainda precisa ser moldado, né? Nessa parte aqui. E alguns é mais fácil, Sim. alguns é mais difícil, Sim. alguns venceram algumas coisas, outras precisam vencer outras coisas, mas não pode desistir, né, pastor? Jamais. Eu vou dar um exemplo. Esses tempos atrás, a gente tava no semáforo. Eu tava com uma pessoa do meu lado no carro. E aí veio um rapaz pedir dinheiro no carro. Aí ele falou assim pra mim: ah lá, não vai trabalhar. Eu falei assim pra ele, mas faz a sua parte. Se você der e ele for fazer qualquer coisa errada, aí a responsabilidade é dele. Mas o que o Senhor manda a gente fazer? Ajudar quem tem necessidade. Aí ele falou, é verdade, né? Eu falei, é. Eu falei, nós estamos fazendo com esse mendigo o que nós fazemos dentro da igreja na hora de ofertar e dizimar. Ficar pensando o que vai fazer com o dinheiro. Nós temos que fazer a obra e sermos mantenedores dela. Eu falei, o dom que as pessoas menos pedem dentro da igreja é para ser mantenedor da obra. Porque se nós formos mantenedores da obra, a obra não para. Mas se nós ficarmos pensando o que vai ser feito com o dinheiro, a obra não anda. E isso é um fruto da carne. Sim. Porque hoje, Rafael, irmão, eu não sei você, mas eu tô cansado de ouvir pessoas falar assim, nossa, mas você viu o carro do pastor? Se o carro do pastor é velho, porque o pastor tem um carro muito ruim. Se o pastor tem um carro bom, o pastor tá usando o dinheiro da igreja para comprar um carro melhor. Ele não consegue abençoar. Ele não consegue ver os frutos do Espírito em tudo que ele vai fazer. Ele não consegue falar assim, oh Deus, o Senhor está prosperando o meu pastor, está prosperando a igreja. E aí nós vemos a vertente mais dolorida. Se tiver qualquer evento, ele paga sem reclamar. É verdade. É verdade, com certeza. E o pastor, ele tem que ser abençoado mesmo, gente. Tem. Muita gente fala mal de pastor hoje em dia, todo mundo quer macetar os pastores, acabar com os pastores. Mas são pessoas que entregam a sua Sim, vida sim. pelas ovelhas. Tem muitos pastores aí que amam, A tem um obra. chamado para isso. Sim. Tem as pessoas sim que não, Sempre que tem o joio, né? tem o joio, mas a gente não pode generalizar. Os pastores hoje no Brasil estão muito perseguidos, Sim. não podem falar certas coisas mais, porque se é pastor, falou alguma coisa, já é processo, já é alguma Sim. coisa. Imagine, eles enfrentam tantas coisas. Sim. E a gente tem que orar pelos pastores. Se o seu pastor é próspero ali, veja os frutos, né, pastor? Como eu disse aqui. Sim. Olha os frutos Olha os na frutos. vida da pessoa, na E família. outra coisa, Rafael, a pessoa devia ter orgulho, Orgulho. de o pastor viver para a obra e estar bem Abençoar financeiramente. ele. É isso. Isso. Mas nós viemos falando sobre Elias, né, o pastor? A gente vê que o povo, naquela época, o povo judeu, o povo ali daquela região, até hoje eles são muito zelosos quanto à palavra. Sim. E o respeito que eles têm pela lei, né? Sim. Por mais que eles não acreditam em Cristo, tem uns outros que acreditam, mas
o zelo que eles têm pela lei, pela palavra de Deus, é uma coisa linda de se ver. Sim, é uma É coisa uma que coisa nós maravilhosa. precisamos ter. É uma coisa que a gente devia copiar mesmo, assim, Sim, pelo zelo que tem, pelo sim. respeito, pela, né, assim, pelo amor que eles têm. Porque nós vemos Elias ali, ele era um contexto totalmente diferente ali que existia na época. Mas é um exemplo pra gente a ser seguido. Com certeza. Um exemplo. Olha o tanto que Deus usou ele para fazer num lugar que o povo não queria mais a Deus. O povo tinha se voltado a Baal, adorar a Baal e rejeitar a Deus. Imagine ele ser um profeta naquela época. Mesmo que ele tinha a dificuldade dele na alma de achar que ele era o único, tudo, mas ele fazia. É. O problema que acontece muito e hoje acontece também, que na época de Elias ele não tinha com quem conversar. Alguém que ele Uhum. pudesse ver e conversar. Alguém que ele pudesse desabafar, chorar no ombro, aconselhar. É o que eu falo, pastores que nos assistem. Tenha alguém para conversar. Alguém para chorar com você, alguém para orar com você. Sozinho você não vai conseguir. Não adianta. Deus fez o que para Elias? Ele mostrou para Elias que Elias não estava sozinho. Ele mostrou para Elias que Elias tinha um propósito, tinha uma direção, ele tinha um objetivo. E quando Elias viu isso, ele voltou a fazer a obra. Uhum. Qual foi a ação de Deus para Elias? Ele deu uma nova missão. Deus ordenou que Elias ungisse novos reis e, além de tudo, ungisse o seu sucessor. Infelizmente, Eliseu não teve sucessor, né? Porque Geazi se vendeu. Mas ele teve, Elias ungiu Eliseu, teve sucessor. Qual é a lição que Deus quis trazer para ele? O espírito é revivificado pelo propósito. Nós temos um chamado. Nós lemos lá em Mateus 28. Todos nós temos um chamado, mas nós temos um propósito. Qual que era o propósito de Elias? Ungir novos reis e levantar seu sucessor. A cura completa da depressão de Elias aconteceu quando ele parou para olhar para a própria dor e voltou a seguir algo muito maior que a dor dele. É aí que tá a chave, né? É, É aí que tá a chave. Se você trava e fica parado no seu chamado, você começa a se, sim. né? Fica aquele negócio travado, aquele negócio preso, aquele negócio ruim, começa a dar angústia. No momento que você tá se movimentando, que você tá se Sim, entregando, que você tá trabalhando, porque às vezes a pessoa fica esperando alguma coisa, mas experimenta sair da onde está fazendo, faça algo. sim. Nem que você vá. Vamos pegar alguma coisa simples aqui. Nem que você vá na tua igreja, peça pro pastor, pastor, posso ajudar a limpar a igreja? Nossa, o pastor ia Ajude louvar o Senhor. arrumar as cadeiras da igreja lá. Sim. Não. Faça alguma coisa, começa a fazer algo. Porque às vezes fica esperando a vontade de vir, É. que alguma coisa Mas, aconteça. mas o problema hoje, Rafael, E não querer só palco, né? sim, é o povo quer isso. O povo não quer arrumar cadeira, o povo não quer servir, o povo não quer limpar banheiro, o povo não quer ficar na porta recebendo o povo. Tá lá em cima no púlpito, É, lá, falando lá. mal sabe eles a batalha espiritual que é lá. Eu sei. Eu Mal sei. sabe eles. Eu sempre gostei de louvar o Senhor na igreja, né? Aham. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você tem que louvar mais, né? Você tem que louvar mais, tem que ir lá em cima, você tem que cantar, você tem que. Deus quer te usar. Ah, mas eu tô aqui cantando também, tô louvando também aqui. É, Tô adorando a Deus aqui, mas tá bom. E assim, eu sempre gostei de ficar nos bastidores, ajudar toda a minha vida, né? Desde a minha e isso infância é eu o que sempre fui mais assim. falta dentro das igrejas. E para mim, eu amo demais isso. Gente, se você mandar eu lavar o banheiro da igreja, ajudar lá, lavar cadeira, ajudar a catar coisa, levar pra lá, catar tijolo, ainda pra lá, ajudar na igreja. Cara, eu amo isso daí. Sim. Não é uma coisa. Tem coisa mais. Tem um hino muito bonito que fala assim, pastor, que eu amo demais.
melhor é você dar do que você receber. É, é possível você amar sem dar, mas impossível dar sem amar. É isso aí. Quando você dá, para a maior, não que as obras vai te salvar. Sim. As obras ela não salva. Mas quando o amor de Deus está no teu coração, você ama Cristo, você ama Sim. e você quer fazer. Sim. Você quer trabalhar, você quer pregar o Ser- evangelho, você Sim. quer que as pessoas vão pro lugar onde você vai, Isso que é o mesmo. céu. É. Você quer fazer com amor as coisas pro Senhor. E Então, rompe. você quer não só a adoração é ótima, é excelente, mas você quer colocar aquilo em obras também pro Sim. reino. Sim. Você ama aquilo. Eu vou compartilhar algo com você, irmão. Uma vez nós fomos numa inauguração, numa igreja em Campinas, do ministério que nós congregamos, né? E nós fomos trabalhar de servo. A gente ia ficar na barraca do Salgado. E juntou uma galera lá. E tinha escala. Era 1 hora cada equipe de cada igreja. Só que nós nos entrosamos tanto ali no Salgado. Foi tão gostoso conversar, falar da palavra. E o céu estava aberto lá dentro da igreja. O fogo descendo, o Senhor falando. E a turma ia lá render a gente. Ô, vai lá pro culto. Não, pode ir lá que a gente vai ficar aqui. Cara, nós fomos tão renovados ali, nós ficamos de 4 a 5 horas vendendo salgado, servindo salgado, rindo, falando do Nem Senhor. cansa. Nada, nem cansa. E a hora que acabou, nós olhamos um pro outro e falamos assim, ué, mas nós nem participamos da inauguração da igreja. Ficamos lá fora. E até hoje, quando nós nos reunimos, nós lembramos daquele momento. Nós perdemos uma irmã esses tempos atrás, uma pastora, que estava com a gente naquele momento. E a hora que foram falar dela, qual o momento que lembraram? Que a gente estava servindo salgado na inauguração da igreja. Então isso é gratificante, mas as pessoas não querem. A pessoa quer primeira fileira, a pessoa Pois é. quer tirar foto. Esse tempo atrás eu vi um vídeo muito lindo de uma conferência. Uma missionária parou de pregar porque as irmãs começaram a tirar foto lá no fundo, no meio da pregação dela. No meio da pregação dela. Ela falou, irmãs, na hora que vocês acabarem a foto, eu continuo pregando. Hum. E as irmãs não pararam do mesmo jeito. Ela teve que ir lá, pedir para as irmãs sentarem e prestarem atenção, que aquilo ali é falta de respeito. E aí nós vamos para Elias, imagine Elias falando com aquele povo, se não tivesse milagre. Você acha que o povo pararia para ouvir Jesus se não tivesse milagre? É o que Jesus fala, é a essência Sim, do que Jesus quer, sim, o nosso coração, sim. o amor de fazer aquilo. Tem um versículo que eu quero deixar referente a isso, que é Marcos 12, Eita, glória. Marcos 12, 41. Eita, Jesus. Olha o que aconteceu aqui. Olha só que interessante, sobre isso aqui que a gente tá falando, hein? Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de Eita, cobre Deus. de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Eita. Jesus disse a eles: Venha cá que eu vou te mostrar uma coisa. Eita, isso dói. Em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os Eita, outros. Jesus. Todos deram do que lhe sobravam, Eita, Deus. mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía Eita. para viver. Olha só que versículo Sim. poderoso. Não, muito profundo. E nós percebemos assim que os olhos naturais dos discípulos não prestaram atenção nela. Não. Prestaram atenção nos outros. Na quantidade Do dinheiro e das vestimentas dos outros. A hora que ela foi, eles nem ligaram. Mas aí Jesus chamou de canto e mostrou para eles o que realmente importa para o reino do Senhor. E aí nós voltamos em Mateus 6,33.
Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí nós voltamos a Elias. É na calmaria que o Senhor fala. Não é na É o que tempestade. Elias dava, né? Sim, A mulher aqui, ela deu tudo que ela tinha. Os outros sim, davam o que sobrava. sim, E a mulher, ela deu tudo que ela tinha, inclusive para sim, sobreviver. Elias deu tudo dele, sim, né? Tudo para. E com aquela indignação que a gente falou no sim, começo. E com amor, pelo zelo, pela lei do Senhor, né? sim. E você pode ver, né? O processo de Elias foi muito forte, né? Nós vemos Elias fadigado, cansado, exausto, o corpo todo dolorido, cansado. O anjo vai, alimenta, o anjo dá pão, o anjo dá água, e olha para você ver. Coma, porque você vai andar 40 dias e 40 noites. O alimento do Senhor te sustenta por dezenas de dias. Porque se ele come o pão e a água do homem, no outro dia ele vai ter fome. Mas quando o Senhor te alimenta, pega a dica, tá? Quando o Senhor te alimenta, é 40 dias e 40 noites no mínimo, sem passar fome. Meu Deus. Só que ele alimentou o corpo. A alma dele estava com medo, ele estava desesperado e se sentindo sozinho. E ele chega lá na caverna. A voz do Senhor vem, fala para ele: Por que que você está aqui, Elias? E Elias vai, cheio de justiça própria. Senhor, o teu povo te rejeitou e eu te sirvo, eu faço a tua vontade, mas tô cansado. É só eu. Quer dizer, Senhor, manda suporte aí, manda um auxiliar. E o Senhor fala o que para ele? Eu não tô na bagunça, eu não tô na tempestade, mas na calmaria eu tô. E a hora que vem a calmaria, ele sente a presença poderosa do Senhor e o Senhor pergunta de novo: O que você tem, Elias? Ali o Senhor cura a alma, numa pancada só. O que você tem, Elias? Ele fala de novo, aí o Senhor fala para ele: Peraí, rapaz, você não tá sozinho. Quantas vezes a pessoa não precisa de alguém que coloque a mão no ombro dela e diga para ela: Irmão, você não tá sozinho. Eu tô com você. Vamos caminhar junto, vamos orar junto. Hoje é cada um na sua, cada um se vira com o seu. Hoje nós vemos irmãos precisando de ajuda, em vez dos irmãos ajudarem, os irmãos vão lá e pisam ainda mais. Ele vem com julgamento. Sim. E aí o Senhor fala pra ele: além de você tem 7.000. E aí o Senhor fala pra ele: ó, você se perdeu do seu propósito, cara, mas eu vou te dizer: você vai ungir rei, que vai matar um povo à espada, que esse rei, se ele não matar, o outro vai matar, e se ele não matar, o seu sucessor vai matar. Você tá vendo? É, Deus, o que Elias não via horizonte, Deus deu horizonte, deu tempo e deu lugar. E aí ele foi e se aliançou novamente com o Senhor. Porque aqui nós vemos que Elias era igual a Jacó. Jacó, Deus sempre teve uma aliança com ele. Só que Jacó não tinha uma aliança com Deus. Jacó foi fazer uma aliança com Deus lá em Peniel. Você vê, né? Jacó foi, viu, quando vai para casa do sogro, ele vê o Senhor com os anjos subindo e descendo na escada. Ele pega o óleo, unge o lugar, coloca a pedra, ora, diz que o Senhor está com ele, vai para casa do sogro, passa tudo que passou, prosperou muito mais do que o sogro, vem embora, aí vem o medo. O mesmo medo de Elias. Peraí, você está com o Senhor dos Exércitos, você está com medo do seu irmão, cara? E ainda mandou servo na frente. Vai 2 caravanas na frente. Se o meu irmão matar as 2 caravanas, sobra um no final. uhum. É muito diferente de Elias? Não. Por quê? Porque quando nós achamos que estamos sozinhos, o inimigo aproveita.
Verdade. Ele ama você achando que tá sozinho. Esses tempos atrás eu tava conversando com um amigo em Cristo, e ele veio me falar que a situação do casamento dele tá muito difícil. Ele fica arrumando coisas pra fazer pra não ir embora pra casa, pra não sentar e conversar com a esposa. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, peraí, como assim? A sua esposa tem que ser sua melhor amiga. Aí eu não acreditei o que ele falou pra mim. Mas você conta tudo pra sua esposa? Aí eu olhei pra ele, mas você não conta? Ele falou, não. Falei, mas peraí, o que que a Bíblia diz? Que o homem é o cabeça, a mulher é pescoço. Por- Como é que o pescoço vai virar pro lado certo se ele não sabe a direção que ele tem que ir? Se ele não sabe que ele tem que orar? Se ele não sabe que ele tem que jejuar? Vai tá tudo errado, cara. Você vai deixar o mundo destruir seu casamento? Porque você não tem coragem de enfrentar os problemas ou contar os problemas pra sua esposa? Eu falei, você se lembra o que você falou diante ou do juiz ou do seu pastor? É até que a morte nos... Separe. Falei pra ele, vou levar mais profundo. Não é morte física não, cara. É morte espiritual. Você morreu espiritualmente. Porque você tá deixando o mundo te governar. Qual é a direção de Deus pra nossa vida? É se jogar aos pés dele. Somente ele pode mudar a nossa situação. E às vezes o que você acha impossível, o que é impossível pra você, pra Deus é simples. E nós vemos isso em Elias. Elias achava impossível a situação dele. Agora eu vou morrer, Jezabel vai me matar. E o que que Deus falou pra ele? Você vai ungir outro rei ainda, cara. Ela vai morrer, o marido dela vai morrer. Você vai ungir outro rei ainda. Você vai ungir mais um rei ainda e depois você vai ungir o seu sucessor. Eu acho que essa questão tem tudo a ver esse assunto, porque esposa, né? Tem muita esposa também que é conduzido por esse espírito aí, né? Esse espírito de Isabel que é muito difícil e tem muitos homens que não sabem lidar com isso aí, não. Mas eu vou contar uma coisa, se os homens começarem a aprender a usar das armas espirituais aí, Sim, eu acho que esse espírito de Jezabel é quebrado aí, viu? Mas tem que aprender, sim, eu vou. Hoje. tem que começar a ensinar os homens a Sim, usar essas armas aí, né? mas o problema dos homens hoje é que eles estão se fechando muito. Os homens são muito fechados. Eu falo, irmão, que eu vou dar um exemplo pra você. Hoje tem homem. Eu conheço homem quando começa a ir pra igreja, ele não chora. Fala, por que que você não chora, irmão? Não, o choro é fraqueza. Eu falo, cara, eu choro porque eu me rendo ao Senhor. Eu falei, você não tem ideia quanto tempo eu fiquei segurando o choro diante do Senhor e não sabia o quanto é libertador você chorar diante do Senhor. Com certeza. Você colocar Não, suas deixa eu- lágrimas, suas dificuldades diante nos pés dele, pra ele te ajudar a sair disso. Eu falei pra ele, eu falei eu falo pra eles, irmão, cara, você tem um pai que te ama. As pessoas não conseguem chamar Deus de pai. Eu falo, cara, se você vai tratar como Senhor, aí a escolha é sua. Eu tenho um pai. E toda vez eu vou falar, a parábola do filho pródigo, cara, você vai ser qual do extremo? O extremo do mundo ou o extremo dentro da casa do pai, mas não tem amizade, não tem intimidade com o pai? Qual extremo é pior? Qual extremo é mais ruim dos dois? O do pai? Ou do irmão mais velho ou do irmão mais novo? Falei, o pai quer te receber, cara, quer te transformar. Nós vemos tanto macho beta hoje que tá complicado, Rafael. Um macho beta. Macho beta, porque o alfa governa, o beta é testado. Oh, meu Deus do céu. É, toda vez que lança uma versão beta de um aplicativo, é uma versão de teste. Não é? Ai, ai, macho beta. É, Isso é boa. é. Só que o Senhor nos chamou pra ser o quê? Macho alfa. Ô, pastor, as coisas estão tão esquisitas. É, Tá difícil. tá. Oh, meu Deus do céu. Não, Ó, e, ó, e quando a é gente verdade. acha que não vai se surpreender, a gente se surpreende com as coisas. Ai, meu Deus do céu. Dá vontade de falar umas verdades aqui, mas o povo vai massacrar eu.
Fala, ué. Porque eu vou falar pra você, cara. Existe sim culpa do homem em muitas coisas. Mas eu acho que as mulheres podem matar eu agora que eu vou falar. Mas 60 a 70% é culpa da mulher. É, eu vou dizer assim. Minha opinião. 60 a 70%. Eu vou, eu O vou. homem também tem seus problemas, sua falta de identidade, né? Aham. Vamos, não vamos falar, não vamos incluir violência doméstica, né? Mas vamos falar assim no campo de emocional, no campo de problema de relacionamento. Mas eu vou falar uma coisa. O homem também, ele tem que entender a autoridade espiritual dele também. Se ele dobrar o joelho dele, saber quem ele é em Cristo, pedir perdão pelos pecados dele, se ajeitar ele com Cristo, ele tem uma força no mundo espiritual muito grande. Pode ser a mulher Jezabel que for. Mas a mulher é ruim, pastor. Ó, o homem pode expulsar demônio, expulsar principado, potestade, mas uma mulher ruim não dá jeito, ele não dá jeito, não, pastor. Uma Olha, mulher não dá jeito. se É você, difícil demais. você vai arrumar confusão, eu vou arrumar mais ainda. Vamos lá. Não dá jeito. Ele pode expulsar demônio e tudo, mas a mulher é ruim, rixosa, ele não dá jeito, não. Não tem como. Olha, profeta, vamos lá. É, eu concordo. Nem se ele põe a mão na Eu cabeça e só. expulsar o demônio dela, expulsa. Eu concordo com você 90%. Só que nessa parte de 70 às 30, eu acho que é 50-50. Vou explicar o porquê. Tá. Primeiro, quando ele vai conhecer a mulher, todo mundo fala que é Deus que o levantou, que trouxe ela. Deus não vai trazer um problema pra você. Concorda comigo? Uhum, Aí é sim. que tá. Nós vemos em muitas igrejas o pastor falando que foi Deus que mandou ele casar com aquela menina, o jovem casar com a moça, e o casamento não dura 6 meses. Muito. E outra coisa principal, isso é para os homens. Se você se acertar com Deus, o mundo espiritual se move. E quando o mundo espiritual se move, a mulher fica maleável. Porque a maioria das mulheres que tem esse espírito de Jezabel, ela não quer nem conversar. Se o cara chamar o pastor na casa dele pra conversar, apanha o pastor e ele. E dele vai ter que dormir na casa do pastor. Não, é verdade. Exato. E muitas vezes, o que nós fazemos, eu e minha esposa? Nós conversamos primeiramente com os dois separados. Aí é até interessante e engraçado em muitas partes. E depois sentamos com os dois juntos. Esses dias eu fiz uma mentoria, eu fiz um casal de Minas, muito gente boa demais os dois. E eu conversei com um, depois conversei com o outro, depois sentei com os dois juntos na mentoria e conversamos os três juntos. A hora que eu fui confrontar os dois e depois de conversar com os dois não tinham o que falar um pro outro de errado. Eles começaram a ver que eles estavam criando problemas pro casamento não dar certo. Orgulho. Aí é que tá. Orgulho. Eu sempre sou o dono da razão. Não é assim que o ser humano é? Principalmente a mulher. A mulher, ela tem muito mais dificuldade de pedir perdão do que o homem. Eu falo isso pelo meu casamento. Sim. Em casa é 9 vezes eu, uma ela. É assim em casa. 9 vezes eu e uma ela. O homem tem que aprender que ele tem que pedir perdão até quando ele tá certo. É verdade. Porque você quer quebrar uma mulher que ela quer vir discutir com você? Olha no olho dela e fala, amor, você me perdoa? Você quebra ela. Porque eu lembro na época que eu ainda não era convertido, eu e minha esposa, e ela vinha querer brigar comigo. E eu gostava muito de assistir jogo de futebol. E ela sempre escolhia o momento que eu tava assistindo o jogo.
Aí ela entrava na frente. Tá falando do Acabe É. com E ela, Jezabel. é isso aí. E ela entrava na frente da TV pra discutir comigo. Na frente da TV pra discutir comigo. E eu não respondia. E ela ficava mais brava porque eu não respondia. Então, às Elas vezes. estão gostando muito É. da nossa conversa, não. E às vezes o silêncio é a melhor resposta. Porque na hora do silêncio, da calmaria, que Elias ouviu o Senhor. Então o homem, primeiro ele tem que ouvir o Senhor. É verdade. E tem que ter um coração ensinável. Porque quando nós aceitamos Jesus, o que, que a palavra diz? Que o Senhor nos dá um coração novo. Esse é o problema maior. Será que nós estamos usando o coração novo? É verdade. Pensa A, comigo. a história de Elias ensina muito isso pra gente. É, porque Ensina muito. Elias, eu creio que ele era uma pessoa muito difícil de se lidar. Por causa das convicções dele. Às vezes alguém até tentou falar com Elias. Elias, vai mais devagar, senão você vai se acabar, cara. Sim. E ele não reduziu. Eu vejo hoje, a gente tem um pastor amigo nosso, que ele precisou sair da igreja. Porque ele estava doente. Porque ele queria resolver tudo. Ele queria fazer tudo na igreja. E aí o que aconteceu? A América falou pra ele, ou o senhor para um pouco, ou o senhor vai morrer. E quantos nós não temos assim hoje? Que querem fazer tudo, que querem cuidar de tudo. Hoje nós vivemos num mundo que temos que liderar, não chefiar. Vou dar um exemplo pra você. Paulo era um líder nato. Você pode ver, Paulo, toda a cidade que ele ia, ele largava um ali na frente da igreja. É que tá faltando a gente falar, a gente ensinar os homens, né? Sim, Ensinar os homens a tomar jeito também. sim, Porque tem que começar pelo cabeça. Se o cabeça sim. não tem cabeça, fica tudo sem cabeça. E Porque, quando. ó, porque, tipo, tudo bem, né? É bom você fazer encontro de mulheres, chá de mulheres, tudo bonito, maravilhoso ali, Deus. Só que se não arruma em casa, se você não arruma em casa as coisas, não adianta você ficar E fazendo a, chá, e a primeira entendeu? igreja é onde? É em casa. Eu não acredito nesse. Fica o povo lá falando assim, o avivamento que vai vir no Brasil e tal, não sei o que, com o grande avivamento. O avivamento, para mim, o avivamento ele não vai começar enquanto não começar, vai começar dentro dos É lares. isso aí. A É igreja dentro começou? Onde a das igreja casas, começou? É isso aí. nos lar. É. Como que vai ter avivamento se dentro do lar, dentro dos lares as coisas estão tudo bagunçado? Entendeu? A gente tem que fazer mais chá de homem do que de mulher. Com certeza. Que é o homem tem que tomar jeito, você entendeu? Descobrir quem ele é, qual que é a missão dele, a função dele, para ele poder encabeçar o lar dele, para as coisas poder entrar no eixo, porque as mulheres fazendo, a gente vai, eu já fui, pastor, em muitos, né, eu já fui em muitos lugares, viajei muito, vi muito chá, as mulheres choram com um monte de problema na desespero, precisando de cura na alma, pessoas com depressão, você vê assim, e você fala que é chá atrás do outro, nunca termina e nunca que cura, nunca, sabe? Quando você vai ver, é o Nunca acaba o lar. chá. Nunca acaba o chá. É o lar lá atrás. Não sou contra o chá, pelo amor de Então, Deus, o gente. Eu chá não é sou bom. contra. O chá é bom de erva doce, calma, isso é bom. É. Não sou contra você fazer isso, é bom, né? Só que não adianta você ficar dando de pirona. Você tem que. A gente precisa, como igreja, né? É, de se pegar esse Acabe aí, ó. Falar, vem cá, meu filho. Vamos, Sim. É vamos porque lá que você tem que descobrir quem você é, poxa. o problema é que você Senão a gente. pode reparar que na Bíblia nós vemos muito homens como Acabe. Não são poucos reis que foram como Acabe. É que Acabe era mais evidente que ele era governado pela mulher. Mas nós vemos vários homens que não eram homens em casa. Nós temos Davi. Olha a bagunça que era a casa de Davi. Olha a bagunça que era a realidade de Davi. Você vê, uma das esposas de Davi, Maacá, que era a mãe de Absalão,
Ela voltou pra terra dela, ela largou do castelo e foi embora pra casa dela. Imagine como é que era aquela casa. Davi era um excelente rei pro povo, mas era um péssimo pai. Tanto é que até o trair ele, o filho tentou roubar o reino dele. Por isso que Paulo fala que quem quer dirigir uma igreja, tipo, ser um pastor, Pastor um tem que ser presbítero, primeiro na casa tem que dele. governar a casa dele, ter seus Sim, filhos em submissão, porque o homem que sabe fazer isso aí, ele já entendeu o mistério. Já tá, o homem que faz isso muito bem, ele já, ele já entendeu quem ele é. Então ele consegue fazer isso com a igreja muito naturalmente e sim, facilmente, né? Então a Bíblia é fantástica nos sim, ensinar isso daí. Mas a gente precisa levantar mais trabalho com homens aí sim. Ah, tipo, pra primeira Timóteo, abre lá. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Eita, Jesus, fala com a sua igreja. isso. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Aqui, ó. Certo. Ele deve governar bem a sua casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? E ele vai falar ainda, ali, ó, não Né? pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e Ixi, caia na mesma condenação em que que caiu o caiu. diabo. Eita, Jesus. A pessoa acabou de se convertir, não, já quero colocar como um Sim. bispo, um pastor. Agora você imagine Paulo dando essa direção para Timóteo. Como estava a igreja lá? Tava com problema. Com certeza, Tava todas com as problema. cartas de Se ele Paulo. escreveu isso aqui é porque tava tendo problema Não, mas com a todas igreja. as cartas de Paulo é um discipulado para a igreja. Uhum. A única carta que não é um Corrigindo, discipulado né? para a igreja é 2 Coríntios. Que 2 Coríntios ele tem que justificar o ministério dele para os outros. Porque Apolo foi lá e fez um monte de besteira. É. Mas as cartas, você vê, ele tá aqui discipulando uma pessoa que queria ser autoridade na igreja. Peraí, antes dele governar a igreja, dele ser um pastor, ele tem que ser o pastor da casa dele. Porque senão ele vai cair igual o diabo caiu. A soberba. Sabe uma coisa que eu vejo que é bom as pessoas observarem? Se o pastor ele fala, ele conta os erros dele. Se você vê seu pastor, ele expõe as falhas e os erros dele. Expõe. O meu expõe. Eu exponho, minha esposa não gosta muito, não. Você já pode acender a luz que ele é um homem que. É. Ele já é um homem de Deus ali. Sim, Agora, vamos pra falar. agora se é um homem que não, que ele é só. Ele é perfeito, ele é tudo, não tem problema nenhum. A casa é tudo aqui, gosta de postar foto, é tudo sempre postando aqui. E ainda mais quem que posta, né? Quem posta muito, né? Gosta de mostrar. Quando você vai ver, não é nada. Mas se você vê um pastor que ele fala assim, gente, olha, eu Ora por falhei mim. nisso aqui, olha por mim, olha por mim que eu errei. Tem muitos pastores, né, na rede social aí que confessou o pecado. Falou assim, Sim. olha, eu pecava nisso aqui, eu era viciado nisso aqui, quero pedir perdão para a igreja. Tem homens de Deus que se retiraram por causa disso. Esses daí são exemplos que a gente tem que Sim. orar. E guardar a vida dele. Isso, exatamente. Porque a coisa mais difícil hoje na igreja é pessoas que guardam a vida do outro. Sabe, irmão? Eu me entristeço muito de ver pessoas falando mal de irmãos na fé e autoridade. Uma coisa que nós não aceitamos, nem eu nem minha esposa, ainda mais na minha casa, que isso traz tudo que é de ruim pra você, é pessoa marcar comigo na minha casa pra falar do mal do meu pastor. Hum, isso é terrível, hein? Também não. Porque meu pastor não é perfeito, mas ele é um homem de Deus. E eu sempre lembro eles. Quando eles vão falar alguma coisa, eu falo assim, você se lembra que o nosso pastor, ele tem profissão. Ele e a esposa dele têm profissão. Eles abriram mão da profissão deles para ficar em tempo integral cuidando das ovelhas do Senhor.
Isso ninguém põe na cabeça. É verdade. Hum, esses últimos tempos, Deus tem falado muito comigo sobre isso daí, né? Eu já fiz muitas gravações aqui no Crente Podcast e eu sempre falei, né? Ah, tem pastores que usam isso, tem pastores. Eu apontei muito o dedo para Sim, pastores aqui. Mas o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração esses últimos tempos atrás para mim parar de fazer isso, sabe? Porque são pessoas que entregam suas vidas, sabe? Por mais que tenham ali aqueles que, né, sim, que não são pastores ali, mas que ficam só se aproveitando da lã, da ovelha, né? sim. Mas a gente não pode ficar falando isso Não, e a maioria das pessoas que fizeram esse tipo de coisa, de ficar falando mal de pastor, de ficar apontando o dedo, o fim dessas pessoas aí não foi muito bom, não. não. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Fala. Para de ficar apontando o dedo falando de pastores. Você pode falar do ensinar as pessoas ao caminho correto. Não há necessidade de você ficar apontando, porque é muito atacado hoje, né? A questão dos pastores. Eu queria falar isso porque é algo que o Espírito Santo tocou meu coração, preciso falar, né, para as pessoas, porque muita gente me ouviu dizer aqui Sim, sobre isso. sim, E é algo que isso é algo que o Espírito Santo vai trabalhando na gente, né, pastor? sim. Não é da noite pro dia. É verdade. E Mas a gente falou de Elias aqui, deu uma puxada aqui para fora aqui, vamos voltar lá. mas eu queria a gente falar do final, né, pastor? Vamos lá. De Elias, porque Elias ele não foi sepultado, né? Não, Foi transladado, né? transladado. E o mais bonito da história de Elias é quando ele chega para encontrar Eliseu, né? Porque quando nós temos propósito, você não precisa convencer. Presta atenção, você que nos vê aqui. Quando você tem propósito, você não precisa ser convencido pelo homem. Abre lá, 1 Reis 19, a partir do verso 19. Olha que poderoso. Vou botar aqui, peraí. 1 Reis 19. Ixi, peraí, deixa eu botar aqui que o sistema aqui tá meio. 19 Isso, a e. partir do verso 19. Bom, tá aí já. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Não precisa falar nada. Uhum. Deixe-me dar um. Ó, ele não falou nada, jogou a capa e saiu. Aí Eliseu disse assim: Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Disse: E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eita Deus. 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parrilha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu Auxiliar. auxiliar. O que é mais forte nessa passagem? Quando o Senhor, quando nós temos propósito, só de passar, as pessoas já vão nos seguir. Segunda coisa, Eliseu aceitou o chamado. E a terceira coisa, ele quebrou a válvula de escape dele. Ele foi lá, quebrou, matou os animais e serviu a carne pro povo. Porque ele poderia sair e falar assim: amanhã eu posso voltar. Se der tudo errado, amanhã eu volto e eu tenho a minha parreira de bois para trabalhar. E depois nós vemos no final do verso. Pera aí, vamos lá.
Peraí que eu tô achando aqui. É no capítulo em Reis mesmo? É em Reis mesmo. Enquanto o pastor está procurando aí, o pessoal vai se inscrever no canal aí, Ô, glória. inscreve, comenta aí o que você tá achando desse episódio, né? Se inscreve também no Crente Podcast lá. Só me conhece pelo Crente Podcast, né? Mas toda semana estamos aqui. Todas as terças. É terça, mano? Terças 18. Todas as terças às 18. Estamos aqui com temas novos. Eita. Não é só eu que apresento aqui, tá? Tem o pastor Fernando Foltran também que apresenta. Eita, glória. E daqui a pouco, eu não sei quando nós vamos fazer aqui um debate aqui, né, pastor? Vamos. Um debate aqui com... Mas não vai ser eu que vou estar aqui, vai ser o pastor Diogo aqui e Aleluia. mais alguém aí que vai vir. Vamos. Se for precisar debater, nós debatemos. Se for precisar intermediar, nós Então vai. intermedia. Vamos lá. Vai lá. 2 Reis, capítulo 2, Hum, a partir do verso 1. certo. Diz assim: Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então Elias disse a Acho que Eliseu. tá errado aqui. Acho que eu não eu devo ter colocado errado. É 2 Reis 2. Ah, é 2 Reis 2, 1. 2, 1. 1. Isso aí. Agora certo. Amém. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. 2. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então desceram a Betel. Em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor virá tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu: Sim, eu sei. Mas não falem nisso. 4. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei só. Assim foram a Jericó. 5. Em Jericó, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e lhes perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu pela 3ª vez: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 7. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram à distância. 8. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: Dá-me porção dupla do teu espírito. Então Elias disse: O seu pedido é difícil. Se, porém, você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel.
Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. 13. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Meu Deus. Rafael, vamos pensar um pouco aqui. Elias perguntou para Eliseu 3 vezes: Você quer ir ou você quer ficar? E ele respondeu a mesma coisa: Eu vou com você até o fim. E para ele ter a confirmação que a unção ficou sobre ele, ele bateu o manto sobre as águas e as águas se abriram para ele atravessar. É forte. É fortíssimo. E olha para você ver, mesmo tudo que passou Elias, tudo que ele questionou, tudo que ele, vamos por aí que ele murmurou, ele questionou, ele tentou justificar a sua justiça própria. Olha para você ver como que ele terminou sendo levado pelo Senhor. E ainda deixou um discípulo, deixou um profeta no lugar dele e deixou unção dobrada. Depois nós sabemos que no final de tudo ainda Eliseu depois de morto, o rapaz me cai no túmulo dele lá e ressuscita. Olha a unção. É. E aí nós falamos e vamos trazer para hoje isso. Se Jesus disse que nós faríamos coisas maiores, milagres maiores, coisas mais profundas que Jesus, por que não fazemos? Só não vamos usar isso aí de forma literal, hein, gente? É, Derrubar. Porque tem uns que já aproveitam para fazer heresia, né? sim. Na verdade, isso é a demonstração do poder de Deus, né? Sim, Não é para você fazer igual isso. porque a confirmação para Eliseu foi fazer o que Elias fez, bater na Sim, água e se aconteceu o que aconteceu, tá comigo a unção. sim, sim. E ele multiplicou, né? Ele pediu multiplicado a unção. E por que que Geazi não terminou e fez o mesmo com Eliseu? Ele preferiu o dinheiro, preferiu a lepra de Naamã. Uhum. Então, Lembrando que esses tipos de Deus usava eram profetas, né? sim, Não eram para todas as pessoas. Isso não. não Hoje é era para tudo. esse poder, essa manifestação não era para todos. Não, era só para os Hoje profetas. é para todos É nós, para todos nós. que é a coisa mais linda, né? Sim. Com Jesus Cristo, qual que é o versículo que Jesus faz que ele deu poder para a igreja, né? Deu autoridade. Deu autoridade para a igreja. Hoje é para todos nós. Antes eram só para os profetas. Para pesquisar qual que é o versículo que fala isso. Hum, hum, hum. Que o Senhor, pela obra da cruz, o Senhor distribuiu, né? Sim. No Mateus 28 que eu li, já fala, né? Jesus fala. Antes de dar a missão, ele fala que toda a autoridade foi dada no céu e na terra, né? E aí ele entrega. E Isso, Jesus, em Lucas 9:1, também dá autoridade pros discípulos expulsarem demônios, curarem enfermos. isso. João 14:12. E João 14:12 Digo a também. verdade, aquele que crê em mim fará também as obras Obras. que tenho realizado. E Fará coisas ainda maiores do que eita essa. glória. Jesus delegando à igreja a Sim, a continuidade de seus milagres. continuidade. E por que que não acontece hoje? É isso aí, Eu não? É isso aí. eu faço O essa poder pergunta. o poder que era para fechado aos profetas, Sim, hoje na nova aliança é para é todos, para todos, todos nós, todos nós. aqueles que creem, aqueles que foram convertidos e aqueles que buscam, né, para chegar no Sim, nível ali de intimidade com o Senhor, sim. porque também não adianta você querer E ficar. o versículo que você leu, eu amo muito, e eu falo para você que nos assiste, sempre procure uma referência cruzada. Eu amo referência cruzada. Mateus 21, 20, Mateus 21, 21 e 22, ele fala a mesma coisa.
da autoridade. Marcos 16, ele fala a mesma coisa de nos dar autoridade. João 5:20 ele fala, João 15:7 ele fala, João 16, 23 e 24 ele fala, Atos 1:8 ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 2, Atos 3, Pedro fala, Atos 4, Atos 5, Romanos 15. Eu acho que o mais forte aqui, professor, é Efésios 1:20. Isso, Efésios 1:20. Efésios 1:20, pra gente concluir aqui. Deus exerceu esse poder em Cristo, Eita, suscitando-o dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa aí invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Eita, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o Deus. designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Vocês estavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados, Eita, Deus. nas quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e os príncipes do poder do ar, os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando a vontade e os pensamentos dela, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Eita, Deus. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa aleluia. do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida em Cristo quando ainda éramos mortos nas transgressões. Eita, Pela graça vocês são salvos. Eita, Não nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais com Cristo, para mostrar que eras por vir a incomparável riqueza da graça de Deus, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eita, Deus. Porque fomos feitos por Deus, criados por Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feitos no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Para finalizar, agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Eita, Deus. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo os dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz. Eita, glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E podemos deixar uma lição de casa para eles. 2 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. A partir do versículo 12. Unidade e diversidade no corpo. 1 Coríntios 12. 12. Certo, vai lá. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros. Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo.
Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito só de membros, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas somente um corpo. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. 23. E os membros que se consideram menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados como decoro especial. O que eu quero deixar para você? Nem todo mundo foi chamado para subir no púlpito, mas todo mundo foi chamado para fazer a obra de Deus. E às vezes o que você foi chamado para fazer e não está fazendo está atrapalhando o corpo de crescer e a obra se multiplicar. Pense muito bem nisso, irmão. Nem todo mundo é Elias, nem todo mundo é Eliseu, nem todo mundo é Paulo, nem todo mundo é pastor, mas todo mundo faz parte do corpo de Cristo. Procure o seu propósito, porque você tem um chamado, salvar almas por Senhor. Eu gosto muito desse exemplo. Tínhamos uma filha na fé, que muitas vezes ela falou que o Jesus te ama não tem poder. E o dia que ela fez o teste do Jesus te ama, Deus surpreendeu ela de uma maneira que ela ficou impactada. Então, você não precisa conhecer a Bíblia em detalhes, mas uma coisa você precisa saber, que nós temos um pai, que nós temos um irmão mais velho que morreu por nós, e ele nos chamou para salvar almas deste mundo, e nós temos que fazer isso. Elias teve o seu chamado, teve o seu propósito e cumpriu. É hora de nós executarmos o nosso chamado, nos alinharmos no nosso propósito e vivermos o sobrenatural do Senhor. Mas você nunca vai viver esse sobrenatural ou o seu propósito se você não olhar para Cristo, focar em Cristo e viver Cristo, porque é Cristo que foi perfeito, é Cristo que é perfeito, é Cristo que morreu na cruz, é Cristo que te deu autoridade, é Cristo que te deu unção e é Cristo que te chamou para ser filho. É isso que nós precisamos entender. É a nossa referência, né? Isso aí. Muito bem. Pastor, nós temos alguns lançamentos seus também, né? Você é escritor também, né, Amém. pastor? Ô, Pastor, glória. teólogo. É isso aí. Temos 2 livros ali, que é A Chave da Prosperidade. Verdade. E outro é 21 dias de dias. oração no tabernáculo. É isso aí. Esse livro você tem PDF físico? Como que é? Por enquanto, só em PDF, tá? Se alguém tiver interesse no livro, é só me chamar no direct do Instagram. E também tem o link na bio. Esse aqui que tá aparecendo na tela, tá, gente? Isso. Pra você. E o principal, tá? As pessoas que adquiriram o livro, leram o livro, falou que é muito edificante. E eu, antes de publicá-lo, eu trouxe para minha vida. E logo, logo eu vou trazer a mentoria do 21 dias de oração no tabernáculo. Vou gravar a mentoria para a pessoa fazer 21 dias de jejum de oração no tabernáculo. Olha que maravilha. Poderoso. Tem que seguir o celular no Instagram. Isso, seguir no Instagram e tem um cupomzinho de desconto. Tem um cupomzinho? Tem, Defesa 10. Opa! Defesa 10, você consegue 10% de desconto no livro adquirindo ele hoje. E abençoe a obra, irmãos.
porque é edificante para sua vida. Isso vai trazer vida. Leitura, a leitura traz vida para você, Com certeza. principalmente as coisas do Senhor. Com certeza. Aleluia. E se inscreva lá no canal do pastor. Isso aí. Você que gostou desse conteúdo. E em breve ele vai estar de volta aqui Em nome de com um Jesus. debate aqui que vai Aleluia. ser mais quente, né, pastor? Em nome de Jesus. Vamos trazer o povo aí, vamos Vai ser mais debater. quente. Vai ser poderoso. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, querido. Obrigado por ter aceitado novamente o convite aqui. Deus Eu que abençoe agradeço. você, sua esposa, sua família, sua Amém. intercessora, irmã A Ivone, Ivone, a irmã do Reteté. Armando RTT, do Coque, do Cabelo Ela, do Cacheado. Coque. É isso aí. Muito obrigado. E eu agradeço você que ficou até aqui também. Compartilhe esse vídeo, se inscreva. Não se esqueça que toda semana estamos aqui e lá no Crente Podcast também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio do Crente a Bíblia. Fica até mais.